Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha jornada, dentro do conteúdo que tenho postado desde o dia 11 de agosto. Por que escolhi hoje? Porque esse vídeo será o meu 11º vídeo que subi no meu canal. Eu fiz 60 anos no dia 11 de agosto e no impulso, às vésperas de completar 60 anos, decidi compartilhar o que a minha jornada como executiva me ensinou. Estou escrevendo um livro que se chama Tornando o Invisível Visível, um executivo exemplar. Os episódios do canal são capítulos deste livro, que espero que todos que acompanham o canal possam receber ao final dos episódios. E aí facilmente acessar os pontos importantes dessa jornada, de construir empresas com lucro leve e alegre, empresas LLA. Eu me formei engenheira civil pela Escola Politécnica da USP, entrei na faculdade em 1979. Imagino muitos que assinam o meu canal ainda não tinham nascido. Eu iniciei construindo fábricas, meu primeiro projeto foi desafiador, pois sem nenhuma experiência toquei a implantação de uma unidade fabril com reatores, trocadores de calor e tudo podia explodir a qualquer momento. E eu sou muito grata ao Grupo Brasfanta que me acolheu e confiou na minha capacidade de encontrar soluções desafiadoras. Após a terceira fábrica construída, tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha para especialização na área industrial. Quando retornei, assumi a gestão financeira da empresa e aí iniciou a carreira de fusões, aquisições, compra e venda de empresa, reestruturação empresarial, implantação de novos negócios. Nessa fase, eu respondia como diretora de novos negócios. Todo projeto começa pelo meu total desconhecimento da área, assim como foi ser youtuber. Total desconhecimento, mas feliz que já tenho inscrições no canal, já iniciei respondendo perguntas, já tenho um bate-papo, já teve 1000 visualizações e eu sinto que não sou só eu que acredita que trabalhar, empreender, ele vem junto com alegria e leveza e o lucro é consequência, mas é necessário. Nesse um mês no mundo digital, que não fazia parte do meu dia a dia, mas que está me mostrando muitas possibilidades. Contar um pouquinho da minha jornada. Aos 40 anos já tinha reestruturado, implantado operações que eu mesmo ficava impressionada. Aí eu parei um dia e pensei dentro de mim, por que deram certo? E comecei a rastrear os momentos cruciais e determinantes para o sucesso dos projetos. Foi aí que surgiu o meu slogan, que é meu slogan de vida e de trabalho, tornando o invisível visível. Na época eu até pleiteei o cargo de diretora do Invisível, mas no mundo corporativo minha linguagem sempre causava estranheza. Comecei a aprofundar sobre como era tornar o invisível visível nas organizações. Eu tenho muitos exemplos, mas vou contar só uma história. Em uma operação que implantei na Zona Franca de Manaus, fui para lá com a minha maletinha, sem entender nada de Suframa. Depois de desatar os nós, entender a operação, quando tudo estava correndo aparentemente sob controle, dentro do cronograma, eis que um dia eu entro no elevador e ouço uma conversa entre duas pessoas. Naquele momento, o que me vem é que eu estava com muita paz, confiante no meu projeto e muita gratidão. Minha mente não tinha ruídos, eu estava no presente. E aí a conversa começa a me interessar e eles falam sobre um número anexado do radar, um termo técnico de importação e exportação. Mas alguma coisa naquele momento me despertou curiosidade. Aquele número que recebia informação em menos de 5 segundos do elevador seria
o número determinante para o sucesso do meu projeto, pois a nota fiscal deveria ser emitida no dia 30 do mês letivo. E esse número estava faltando no meu projeto e ninguém tinha percebido. Liguei para minha contadora às vésperas do Natal e disse: Zenilda, só você pode resolver isso. O que eu posso fazer agora é ir ao supermercado por você e preparar a sua ceia, porque eu cozinho muito bem. Mas ir até lá, resolver essa questão contábil, só você. Juntos, todos unidos na operação, esse número mágico que apareceu no elevador para mim determinou a emissão da nota antes do dia 30 de dezembro. E eu tenho vários exemplos no momento em que o pó de pirim-pim-pim surge na nossa vida e a gente torna isso que estava invisível, visível. Havia uma intenção verdadeira em toda a equipe. Então, para mim, que eu chamo de pó de pirim-pim-pim, é um estado corporal e mental conectado. E esses nutrientes eu estou trazendo em cada episódio. Nessa investigação sobre o porquê as coisas tinham dado certo para mim, eu acabei entrando no mundo holístico. Fui companheira por 10 anos de um grande terapeuta chamado Fausto Aguiar, onde aprendi muito, onde tudo começou a ter nome, tudo começou a fazer download. As coisas que para mim aconteciam, mas pelo meu desconhecimento das terminologias, não faziam download, porque o conhecimento ele é libertador. E nesse tempo, eu trabalhei muito na área de desativação de estresse financeiro, de muitos pacientes, as questões quando aparecem as autossabotagens. Mas eu sempre tive o desejo de trazer esse conhecimento para o mundo empresarial, pois eu acredito que esta é a semente que pode reduzir o volume de empresas fechando nesse país, que atinge mais de 70%. E no trabalho, muitos gatilhos de autossabotagem piscam mais rápido. Eu quero deixar aqui a minha gratidão aos meus filhos, aos meus maridos, que sempre me amaram com liberdade, aos meus pais que me ensinaram a disciplina e a integridade, e a toda a minha família, amigos de jornada que integram a construção de quem eu sou, e quero celebrar as 1000 visualizações, pois os joinhas e o inscritos dessa jornada me fazem acreditar que realmente é possível empreender na vida com leveza e alegria e ter lucro. Os episódios precisam ser revistos, porque tem conteúdos que demoraram muito para que eu pudesse tornar visível. Então vamos construir juntos empresas LLA? Obrigada!